Lucas, capítulo 22, versículo 33 e 34. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu-lhe: Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo até que 3 vezes haja negado que me conhece. Irmãos, como nós já conhecemos, aqui é a narração da negação de Pedro, e nós sabemos, como o Senhor afirma, que Pedro o negará 3 vezes. Mas eu quero destacar algo em especial nessa narração, ainda mais especial. Quando aquelas pessoas identificam Pedro e elas vão acusar ele que ele andava com Jesus, que ele se parecia com Jesus e que ele tinha o jeito de Jesus. E Pedro, então, toma como ação essa negação de dizer que não anda, que não se parece, que não sabe do que aquelas pessoas estão falando a respeito dele. Nós podemos destacar aqui que mesmo Pedro, num pecado tão grave, de traçar os olhos aos olhos do Senhor e o negar, Pedro continua tendo o jeito de Jesus, Pedro continua andando igual a Jesus, Pedro continua com o mesmo olhar de Jesus e se parecendo com Jesus. Isso mostra para mim, para você, para todos nós, que a marca de Jesus, ela é na alma, ou seja, ela vai muito mais além do que aquilo que nós podemos imaginar. Até mesmo se nós já vivermos uma vida cristã, se nós já tivermos uma espiritualidade, nós não temos a proporção do tamanho do chamado de Deus, do tamanho da proporção que é a marca de Jesus na nossa vida. Porque ainda que ao decorrer da nossa caminhada nos deparemos com a nossa miséria, nos deparemos com as nossas injúrias, conosco mesmo, com a nossa podridão, porque nós sabemos quem nós somos. Tomamos a posse do pecado muitas vezes, mesmo sabendo que aquilo vai ferir o Senhor, mesmo sabendo que aquilo vai machucar o Senhor, e mesmo assim a gente faz, mesmo assim a gente comete. Mesmo com tudo isso, com toda a nossa sujeira, a marca continua firme, a marca continua fixa, ela não deixa de existir, porque nós pecamos. Vejamos, a redenção do Senhor, que Ele oferece a cada um de nós, ela entra num processo. Ou seja, o Senhor sabe que eu e você, nós não nos converteremos 100% do dia para a noite. Não é de um dia para o outro que a gente já vai estar pronto para o céu. Não, é todo um processo. E bendita seja a vida que Deus mesmo nos deu, nos criou para isso, para nós, nesse processo dos anos, sermos trabalhados pelo Espírito Santo, nos colocarmos à disposição para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Isso é uma dádiva muito grande. Então entenda que, mesmo se você pecou, mesmo na tua negação, mesmo em tudo isso que você carrega consigo, o chamado continua na sua vida. Esse amor que o Senhor tem por você continua bem firme, continua bem fixo. Ou seja, os planos que Deus tem para você ainda não morreram. Eles continuam de pé, continuam firmes. Basta com que você tome a decisão de retomar novamente ao Senhor. Porque até o último dia da sua vida, até a sua morte se aproximar, chegar até você e que você feche os olhos então para essa vida, o Senhor estará te chamando, estará sempre com a sua voz nos convidando, cativando, nos atraindo para que nós caminhemos então em direção a Ele. Então, é hora de nós nos levantarmos uma vez mais. E se você caiu, levante-se de novo. E se caiu, levante-se de novo. E se caiu, levante-se de novo. Você tem a vida toda pela frente para que você entre nesse processo. Claramente que nós não podemos abrir mão e falar, não, eu já erro isso aqui, eu acolho, abraço o pecado, abraço que eu sou dessa forma, não quero mudar e Deus que entenda. Não é dessa maneira. Mas nós devemos tomar a decisão de abraçarmos esse propósito de Deus, de abraçarmos os planos do Senhor, de abraçarmos e podermos entender de uma vez por todas que independente da nossa situação,
nós ainda temos a sua semelhança. Isso faz parte da criação do divino. Ou seja, Deus fez você, Deus fez cada parte de você, alma, espírito, o teu físico, Deus fez tudo. A Bíblia diz que o Senhor teceu o ser humano, ou seja, fez cada parte. Então essa marca, ela não se apaga. Pode sim, claro, entrar-se numa escuridão, mas a luz do Senhor é muito mais forte. Então é por isso que nós ainda continuamos andando como Ele, tendo o jeito dEle, o falar dEle, o olhar dEle. Então, volte à sua origem, ao seu Criador. Caminha para dentro de si para encontrar o divino. Porque ainda há tempo de se arrepender, há tempo de se converter, de pedir novamente uma proporção maior do Espírito Santo, para que o Espírito do Senhor desça então sobre a sua vida e possa fazer com que você abandone o pecado, abandone essa vida velha, recomeça novamente. Porque o Senhor está para nos encontrar no poço da nossa vida quantas vezes necessário for. Sua misericórdia se estende, sua misericórdia não acaba, sua misericórdia está para nós a qualquer circunstância da nossa vida. E ainda mais quando estamos em pecado, que aí quanto mais nós estamos precisando dele. Então, se precisas do Senhor, o Senhor está aqui para se oferecer a você. Pegue em suas mãos chagadas, perfuradas, que estão ali estendidas para você à sua disposição. Entre num cultivo da vida espiritual. Valorize a tua vida espiritual, irmão e irmã. E nunca se esqueça disso, que Deus sempre nos chama. E claramente nós temos que responder à altura. E responder com altura é com a nossa vida, ofertando a nossa vida por inteiro, por completo a Ele. Está aqui, Senhor, a minha vida é Tua. Tomar essa decisão fixa. E aí sim, claro, nas nossas quedas, Ele vai nos ajudando, vai nos moldando, vai trabalhando em nós. Porque a santidade não é conquistada por méritos. Santidade é a graça que Deus nos concede. É Deus mesmo que faz os santos, é Deus mesmo que faz os homens e as mulheres de Deus, é Deus quem derrama os dons, é Deus quem derrama as profecias, é Deus quem cura as enfermidades. Tudo é Deus. Então, respondamos à altura com a nossa vida a Ele, porque é o mínimo que nós podemos ofertar, é o mínimo que nós podemos oferecer a Ele. Abandonarmos então tudo e cegamente confiarmos essa nossa entrega a Ele. E assim, nos perguntarmos, nos indagarmos diariamente, quem cuida de nós? Quem cuida de nós? Quem nos vê? Quem nos enxerga? Quem olha para as nossas dificuldades? Quem olha para o nosso cair? Quem olha para nós quando estamos na lama do nosso pecado? Quem olha para nós quando estamos na nossa miséria? Onde não encontramos ajuda, talvez de um irmão ou de uma irmã. Deus cuida, Deus te vê, Deus olha você. Basta você abrir seus olhos, não se permitir ser confundido pelo demônio. Não se permita, porque ele vem para causar essa confusão em nós. Então, não se perca nas confusões do demônio. Se encontre na palavra de Deus. Que assim Nossa Senhora seja a luz para encontrarmos o Cristo.